e que nos constava a ordenança, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, cravando na cruz. Quem pode dizer amém? Quem pode dizer glória a Deus? Aleluia, irmãos. É motivo de muita alegria, queridos. É motivo de glorificar o nome do Senhor, porque o texto que nós acabamos de ler nos dá uma certeza, uma convicção que Jesus Cristo trouxe pelo menos 5 grandes benefícios diretamente para a sua igreja, que diz respeito à nossa vida. Queridos, pelo fato de Jesus entregar a vida dele diretamente, nós recebemos pelo menos 5 grandes benefícios, dentre outros, mas 5 grandes benefícios, e é disso que nós iremos falar essa noite. 5 benefícios que Jesus conquistou para a sua igreja, para a sua noiva, e nós iremos ver quais foram esses benefícios que Jesus conquistou para nós. Amém, irmãos? Glória a Deus. Às vezes a gente acaba esquecendo de tudo aquilo que Jesus fez por nós. E a mensagem de hoje é o fechamento da série Preeminência de Cristo. É o fechamento, e esses 5 benefícios vai nos lembrar daquilo que nós já fomos ministrados através das mensagens contidas nessa série. Primeiro, do grande benefício, ele nos livrou do jugo da lei. Irmãos, nós acabamos de ler no versículo 11, coloca lá o versículo 11, nós acabamos de ler no versículo 11, que nele, em Jesus Cristo, nós fomos circuncidados. Como assim, pastor? A circuncisão não era aquela prática, aquele ritual, aquela ordenança que o povo judeu recebeu como aliança com Deus, que uma criança nascida homem precisava ser circuncidado no 8º dia, pastor. E essa prática acabava cortando o crepúsculo, aquela pelezinha da genitália masculina. Pastor, como? O Senhor está dizendo, está lendo, que nós fomos circuncidados em Cristo. Primeiro ponto, irmãos, da mensagem é: Jesus nos livrou do jugo da lei. O peso, a lei que nos trazia peso, a lei que nos pressionava a agir em algum momento de aparência. Eu quero ler aqui o texto de Romanos 2 e o versículo 28. Romanos 2 e o versículo 28. O apóstolo Paulo falando sobre a lei, sobre os judeus e sobre a circuncisão. A partir do versículo 28 ele diz: porque não é judeu quem o apenas exteriormente, nem é a circuncisão a quem é somente na carne. Porém, judeu é aquele que é interiormente, e circuncisão é do coração pelo Espírito. Irmãos, veja a natureza que nós recebemos em Cristo Jesus. Aí ele diz: e circuncisão é a do coração pelo Espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede de seres humanos, mas de Deus. O texto está aqui, volta lá no versículo 28. Porque não é judeu o que o é exteriormente,
que se vê por fora, nem é circuncisão a que o é exteriormente na carne. Agora, ele diz, com respeito a nós, embora sendo gentil, nós recebemos o Salvador, o Rei de Israel, como sendo o nosso Rei também. Aí ele diz aqui no versículo 29, mas é judeu o que o é no interior, e circuncisão a que é do coração, e não na genitália da criança, que precisava fazer ao 8º dia. Inclusive o próprio Jesus, ele participou, seus pais o fizeram participar em obediência a Deus, pela lei estabelecida. Ele participou da circuncisão no 8º dia. Os seus pais levaram ele ao templo, e lá ele foi circuncidado. Quem lembra a profetisa Ana? Quem lembra Simeão? Ele disse, agora eu posso morrer, já cumpriu, já aconteceu o que eu estava esperando, o Messias está entre nós. Então Jesus participou da circuncisão, mas o apóstolo Paulo está falando para a igreja após a ressurreição, a igreja romana, para esse texto que nós lemos, e ele está falando para aqueles que estão entregando a vida para Jesus, que a circuncisão agora é no interior, a circuncisão agora é no coração, não numa parte, num membro do corpo humano, mas agora em Cristo Jesus. Ele completa, não na letra, porque está escrito, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Amém, irmãos? Então, primeiro grande benefício, Jesus nos livrou do jugo da lei. Nele nós fomos circuncidados. Aí, no versículo 11 de Colossenses 2, não com a circuncisão feita por mãos humanas, mas pela remoção do corpo na carne, que é a circuncisão de Cristo. Segundo grande benefício que Jesus garantiu para nós, irmãos. Primeiro, nos livrou do jugo da lei, não da lei, mas o jugo do peso da opressão. Segundo benefício, nós agora somos marcados por Cristo Jesus. Já não é mais uma cicatriz. Espera aí, deixa eu ver se você é judeu. Baixa as calças, mostra a genitália. Não, irmãos, não precisa mais disso não, porque a nossa marca foi feita em Cristo Jesus. Quando alguém perguntar, quero ver se você é de Jesus, mostra a cicatriz, você vai dizer, olha para ele, cada cicatriz que está no corpo de Jesus foi por causa de mim. E agora não só o homem, mas agora também a mulher deixou sua cicatriz no corpo de Cristo Jesus. Então nós fomos circuncidados em Cristo Jesus, fomos marcados nele. O nosso registro agora já não está no corpo, o nosso registro agora está em Jesus Cristo. Amém, queridos? Não no exterior do corpo, onde as pessoas podem ver, mas no interior do nosso coração. Aleluia! Terceiro grande benefício. Se os irmãos estão percebendo, eu estou pregando rápido hoje, estou treinando, irmãos. Eu quero pregar mais rápido, amém, irmãos? Então, vamos lá.
Está funcionando, irmão? Então diga qual foi o primeiro ponto da mensagem. Mais alto. Amém. Eu sei que pegaram fila com o Danilo, mas está valendo, está valendo, está valendo. Segundo ponto da mensagem foi o quê? Se não disser, eu vou voltar a pregar de novo, irmãos. Isso, quem foi que falou aí? Pronto, a irmã Lé, olha aí, gente. Então, segundo ponto da mensagem, já que vocês filaram com a irmã Lé, foi o quê? Vem aqui, irmã Lé, prega para esse povo aqui. Parece que eles não estavam no culto, não. Segundo ponto da mensagem, agora nós somos marcados em Cristo Jesus. Amém, queridos? Então, me ajudem, senão eu vou ter que demorar mais na pregação, irmãos. Tá? Então, segundo ponto da mensagem, nós fomos marcados em Cristo Jesus. Foi no corpo de Jesus que está a nossa cicatriz. Foi no corpo de Cristo Jesus que está a nossa marca. Terceiro ponto da mensagem, nós recebemos o benefício de ser ressuscitado juntamente com Cristo. Coloca aí, meu filho, versículo 12. Olha o que o texto diz no versículo 12. Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitaste pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Irmãos, eu queria ler juntamente com você esse texto. Eu queria que a igreja lesse comigo. Então, no 3, todo mundo vai ler o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui para essa igreja, que diz respeito a nós também, nesse dia. Vamos lá? 1, 2, 3. Sepultados glória a Deus. Olha para esse irmão do teu lado, percebe? Ele está vivo. Se está vivo é porque ele ressuscitou. Amém? Vocês lembram, irmãos, nós passamos lá, né, pelo batismo nas águas, nós fomos instruídos o simbolismo do batismo, que quando nós deitamos uma pessoa, imergimos uma pessoa sobre as águas, simboliza que essa pessoa morreu para si, morreu para o mundo, e quando a gente levanta essa pessoa da água, o simbolismo é que ela está ressurgindo, ressuscitando em uma nova pessoa espiritual em Cristo Jesus. Então é isso que o apóstolo Paulo está dizendo, que nós fomos no batismo sepultados com ele, mas nele também nós fomos ressuscitados, porque nós cremos pela fé no poder de Deus, irmãos. Então, terceiro grande benefício que nós recebemos de Jesus, nós fomos ressuscitados com Cristo. Aleluia! Glória a Deus! Um dia nós estávamos mortos, mas em Cristo Jesus, assim como Ele ressuscitou, nós ressuscitamos com Cristo Jesus. Amém, queridos? Agora, tem um detalhe de uma ressurreição humana, tem um detalhe de uma ressurreição normal. Lázaro ressuscitou depois do 4º dia, mas ele voltou a morrer de novo. Sim ou não? Sim. E a Bíblia diz que nós ressuscitamos com Cristo. Se nós ressuscitamos com Cristo, nós recebemos agora uma nova vida espiritual. Foi isso que Jesus falou para Nicodemos em João capítulo 4. Que quem nasce da carne vai continuar sendo carne, mas quem nasce do Espírito recebe agora essa identidade espiritual. E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo, que nós ressuscitamos em Cristo, recebemos uma natureza espiritual, porque estávamos mortos
em nossos delitos e pecados, que lembra, citamos por várias vezes, o texto de Romanos capítulo 3, e versículo 23, porque todos pecaram, destituídos estavam da glória de Deus. Romanos 6 e 23, porque o salário do pecado é a morte, nós pecamos, nós morremos espiritualmente, mas uma vez que nós recebemos Jesus, nós ressuscitamos com Ele. E dessa ressurreição, diferente da ressurreição de Lázaro do quarto dia, irmãos, jamais nós iremos morrer de novo. Só se o homem quiser, só se o homem apostatar da fé, só se o homem renegar a Jesus, mas enquanto ele estiver firme pela fé no poder de Deus, como está dizendo aqui, jamais nós morreremos de novo, porque essa natureza que nós recebemos de Jesus, ela é indestrutível. Amém, queridos? Jesus nos ressuscitou para viver eternamente, para sempre. Glória a Deus. Então, a ressurreição que nós recebemos de Jesus não foi qualquer ressurreição, foi uma ressurreição eterna, para todo sempre, de geração a geração, até o dia que nós nos encontraremos com Ele, queridos, para sempre. Aleluia! Então, o terceiro ponto da mensagem foi o que, irmãos? Glória a Deus! Anota aí, irmãos. Anota aí. Quem tem a mente fraca como eu tem que anotar. Quem tem a mente muito boa, não anote não, que eu sei que você vai lembrar tudinho amanhã de novo. Mas quem tem a mente fraca como eu, anote, porque isso é crucial para a nossa sobrevivência espiritual. O que é isso, irmãos? A palavra de Deus. A tua palavra, Senhor, guardei no meu, para não pecar contra ti. Pastor, eu estou tão fraquinho na fé. Você está guardando a palavra de Deus? A fé vem pelo e ouvir o quê? Quem ouve a palavra de Deus e guarda a palavra de Deus, irmãos, tem uma fé indestrutível. Agora, se eu ouço a palavra de Deus só por ouvir, eu não me importo em guardar no meu coração, registrar no meu espírito, aí eu vou estar sempre fraquinho, porque a palavra de Deus é o pão da vida, é o alimento para a nossa alma. Amém, queridos? Então, quando você vir para o culto, irmãos, venha com gana, venha com vontade, com desejo, sai da sua casa dizendo: eu vou me alimentar da palavra de Deus, porque isso é crucial para a minha vida espiritual. Amém, irmãos? Glória a Deus. Quarto ponto da mensagem, qual é? Não falei ainda, só para ver se vocês estão ligados mesmo. Quarto ponto da mensagem: recebemos vida através do perdão. O outro benefício é que nós recebemos vida através do perdão. Versículo 13: e quando vós estavas mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com Ele, perdoando-vos todas as nossas ofensas. Deixa eu ler aqui nessa outra versão aqui. E quando vocês estavam mortos nos seus pecados, falei disso há pouco, e na incircuncisão da carne, Ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados. Recebemos, queridos, vida em Cristo, porque Ele perdoou os nossos pecados. Estávamos mortos
E por que passamos a viver? Porque nós reconhecemos, nos arrependemos e nós abandonamos a prática do pecado. Aí o Senhor nos garantiu vida para todo sempre. Então nós recebemos vida porque Jesus nos perdoou. Não porque nós nascemos das tribos de Israel, não porque nós nascemos da descendência direta de Abraão. Nós recebemos vida porque Jesus nos perdoou, porque Jesus perdoou os nossos pecados. Nós recebemos vida não por causa da circuncisão na carne, recebemos vida por causa da circuncisão em Cristo Jesus. Quem pode dizer um glória a Deus, irmãos? Obrigado, Jesus, porque o Senhor nos aceitou como filhos, porque o Senhor nos tornou, como diz o escritor de Hebreus, herdeiro e co-herdeiro as promessas que foram feitas a Abraão, mesmo não sendo diretamente descendente de Abraão, mas pela fé nós recebemos o Deus de Abraão e Ele nos aceitou como filhos em Cristo Jesus. Amém, queridos? E o quinto e último benefício que Jesus conquistou para nós na cruz é que Ele pagou o preço dos nossos pecados, cravando-os na cruz. Cristo pagou o preço dos nossos pecados, cravando-os, os nossos pecados no madeiro, cravando-os na cruz. Olha o que diz aqui o versículo 14, irmãos. Olha o que diz: havendo rasgado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Deixa eu ler na versão NAA: cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que nos constava a ordenança, o qual era prejudicial, removeu-o inteiramente, cravando na cruz. Ei, irmãos, está entendendo, irmãos? Deixa eu ser aqui mais ilustrativo. Jesus na cruz, e o diabo chegou para ele, isso é uma ilustração, amém, irmãos? O diabo chegou para ele: você vai levar o pecado de Naldinho? Eu levo. Você vai pregar? Vai levar o pecado de Sônia? Eu levo. De Jane, de Neto, de Fábio, de Clê? Eu levo, eu levo, eu levo. Depois que ele pegou todo o pecado da humanidade, é como se ele estivesse dizendo: crava aqui na cruz, bate o martelo nesses pecados aqui, para ficar registrado que eu paguei o preço por eles. Sabe, querido, eu não sei se os irmãos lembram, mas alguém aqui já foi dessa época. Você chegava numa venda, numa barraca, e lá tinha um preguinho na parede, e alguém chegava para comprar fiado. Aí o dono da venda ia lá, pegava o seu nome, registrava o que você comprou e voltava lá e pregava lá a folhazinha no prego de novo, né? É o famoso o prego. Eu vou deixar no prego, posso deixar no prego? Era justamente por isso, porque as dívidas eram fixadas nos pregos para que ele, o dono
da propriedade, do comércio não perdesse. Ei, irmãos, as nossas dívidas foram apregoadas na cruz como registro de que Jesus pagou o preço pelos nossos pecados. Nós não merecíamos, nós jamais iríamos conseguir, queridos, mas o nosso Jesus pagou um alto preço. Ele pagou um alto preço. Tu lembra daquela, Neto? É bem daquela, da tua época. Sei que foi para... Vê se tu acha aí. Vou dar um tempinho para tu aí. Irmãos, ele pagou as nossas dívidas. Era impagável por nós. Mas o nosso Jesus, Ele aceitou a nossa culpa, as nossas transgressões sobre Ele, porque Ele queria nos libertar do império da morte, como o texto que nós começamos essa mensagem, aquele que nos libertou do império das trevas e nos resgatou e nos trouxe para o reino do seu divino amor. Queridos, que amor é esse? A ponto de pagar uma dívida que não fez, a ponto de assumir uma culpa que não cometeu. Que amor é esse, queridos? É o amor de Jesus. O amor de Jesus. Quem é Jesus? Jesus é o nosso Salvador, é o nosso intercessor, é o nosso libertador. Quem é Jesus? Jesus é aquele que se entregou para salvar a nossa vida. Quem é Jesus? Em Deuteronômio diz que Ele é a rocha, queridos. Em Cantares diz que Ele é a rosa de Sarão e o lírio dos vales. Quem é Jesus? Em Isaías capítulo 9 diz que Ele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Quem é Jesus para você? Eu tenho certeza que Jesus não é aquele que algumas religiões considera um ídolo porque está fixado na parede, porque está preso ainda numa cruz. Eu tenho certeza que o Jesus que você serve não é esse Jesus. Ei, queridos, em Isaías 43 diz que Ele é Senhor e Salvador. Ele é Senhor e Salvador. Em Malaquias diz que Ele é o sol da justiça. Aleluia! Em João capítulo 1, versículo 29, Jesus é o Cordeiro de Deus. Ei, aquele que entregaria a sua vida como ovelha que é levada pelo matadouro, não abriu a sua boca, como profetizou Isaías no capítulo 43. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quem é Jesus para você? João capítulo 6, Jesus, Ele é o pão da vida. Em João capítulo 7, Ele é a fonte de água viva. Quem é Jesus para você, meus irmãos? Quem é Jesus para você? Em João capítulo 11, Jesus, Ele é a ressurreição e a vida. Foi isso que Ele falou para Marta: Marta, eu sou a ressurreição e a vida, e todo
aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Quem é Jesus? Em João capítulo 14 ele diz: eu sou o Pai. Ó Felipe, você ainda pergunta quem é o Pai? Quem vê o Pai vê a mim, Felipe. Em João capítulo 15 ele diz: eu sou o seu amigo. Não vos chamo de servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Eu vos chamo de amigo, porque tudo quanto eu conheci do Pai, eu tenho feito vocês também conhecer. Em João capítulo 16, ele é o Espírito que o mundo não tem e não conhece, mas vós tendes, e ele habita em vós. Aleluia! Em Atos capítulo 4, Jesus, ele é a pedra angular, a pedra de esquina. Ele é, querido, onde começa a nossa vida. A pedra angular, a pedra de esquina, é onde tudo começa, aonde começa as medidas para a construção. A sua vida foi construída a partir de Jesus. A minha vida foi construída a partir de Jesus. Ele é, em Atos, a pedra angular. Em Hebreus capítulo 2, ele é o irmão, o primeiro dentre os irmãos. O primeiro dentre os irmãos foi a premissa dentre os irmãos. Quem é Jesus para você? Em Apocalipse capítulo 1 diz que ele é o primeiro e o último. O que era, o que é e o que há de vir. Ele é o Alfa, ele é o Ômega. Ainda em Apocalipse capítulo 5 diz que ele é o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Lembra do cego de Bartimeu? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí Apocalipse diz que ele é o leão da tribo de Judá e a raiz de Davi. Em Apocalipse capítulo 22, ele é a estrela do amanhã. Ele é hoje, amanhã, depois de amanhã e eternamente. Ao primeiro raiar do sol é Jesus. Ao primeiro brilho no final do túnel é Jesus. Ele é a luz que todo aquele que segue passará a andar na luz. Quem é Jesus? Foi aquele que entregou a vida para salvar a nossa vida. Quem é Jesus? Foi aquele que nos deu livre acesso à presença do Pai. O véu do templo se rasgou por causa de Jesus. E hoje nós vivemos pelo novo e vivo caminho. Hoje não mais por meio da circuncisão. Hoje já não mais por meio da lei. Hoje, por causa de Jesus, nós temos livre acesso. Através do sacerdote que vai conduzir ao sumo sacerdote. Não, por meio dele. Foi por causa dele. Sacerdote não pagou o preço. Profeta não pagou o preço. Pastor não pagou o preço. Você é salvo por meio de Jesus.
Ele pagou um alto preço. Fica de pé, irmãos, em nome de Jesus, enquanto a gente adora o Senhor com essa canção.